Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Ao pensarmos sobre a igreja, como é que nós achamos que as nossas igrejas batistas são sustentadas? Como é que nós olhamos também para a nossa vida e para a importância que o dinheiro tem? Se olharmos para o nosso orçamento, o orçamento de família, será que nós encontramos lá o nosso compromisso com Deus e com os nossos irmãos? O título da mensagem de hoje é Dízimos e Ofertas. Será que ainda fazem sentido? Então temos falado sobre a igreja e sobre a nossa responsabilidade como membros. Não basta dizermos que pertencemos à Igreja Batista da Graça, nós precisamos de cuidar e servir a igreja de uma forma que honra Cristo para que possamos crescer juntos. Hoje vamos abordar um tema que nem sempre é fácil para os pastores falarem, nem para as pessoas ouvirem, que é sobre dízimos e ofertas. Muitas vezes há um certo receio em falar sobre este assunto, porque ainda existem pessoas que pensam que o pastor está preocupado com o seu sustento e procura uma forma então de garanti-lo e por isso fala sobre estes temas. Creio, no entanto, que vocês sabem, até porque esta igreja acredita e vive esta realidade, que a Igreja da Graça não é a minha patroa. Quando pastoreio esta igreja, eu estou a servir o meu verdadeiro dono, Deus. E Deus nunca me deixou desamparado, nem jamais o fará, mesmo que tenha que passar por momentos difíceis. A única preocupação que eu tenho ao pregar sobre este tema é que os filhos de Deus vivam de uma forma obediente a Deus, obedecendo à sua vontade, que isso também seja reconhecido relativamente às nossas contribuições financeiras e ao compromisso que todos os membros fizeram antes de serem admitidos como membros desta igreja. Nada mais me move do que isto. Além disso, para que fique claro, todo o dinheiro levantado na igreja é aplicado em várias áreas específicas. Sustento pastoral, para que o pastor possa ter tempo para a pregação, para o ensino, o aconselhamento, a oração, serviço e todas as outras responsabilidades. Inclusive esta igreja, ao ter a mim ainda como membro da direção da Convenção Batista Portuguesa, significa que também está a dar o seu tempo, o seu dinheiro, para que isso seja uma realidade. Das ofertas e dos dízimos que nós levantamos também, o outro ponto é a manutenção das instalações. A luz a ser paga, a água, o alarme, os seguros, as obras, os equipamentos, a limpeza. Nós temos investido no som da igreja. Recentemente fizemos isso, ainda que tenha já variado uma peça e foi enviada para a garantia, mas nós temos investido nos equipamentos da igreja e já está orçamentado também reformularmos toda a sala das nossas crianças. Temos também das ofertas e dos dízimos a nossa contribuição para a CBP. Nós, além de apoiarmos o seminário, além de apoiarmos missões, além de ajudarmos com as nossas ofertas missionárias para sustento e apoio a igrejas, o trabalho com jovens, adultos e crianças nos acampamentos, todos os dízimos que são levantados este ano, nós damos 10% para a cooperação Batista, ou Convenção Batista Portuguesa. Temos também beneficência, ajuda a pessoas com dificuldades financeiras, como também disponibilidade que a Igreja tem, já foi referido isso várias vezes, para ajudar os nossos mais novos a irem aos acampamentos da nossa Convenção Batista Portuguesa. Formação. A Igreja tem um valor também para a formação, quer do pastor, quer agora também dos ministérios. Tivemos agora recentemente a formação do Ministério de Louvor e haverá também para os professores de Escola Bíblica Dominical. Para além disto, todos os membros da Igreja têm acesso às informações sobre os dinheiros, sobre a forma como nós aplicamos o dinheiro, garantindo assim a máxima transparência. No final do ano são os próprios... ou no início do ano, são os próprios membros que decidem como o dinheiro deve ser utilizado. Não há aqui da direção, isto é assim e as pessoas aceitam. Não, nós mostramos,
damos uma sugestão e é aprovado ou não pelas pessoas que compõem a membresia desta igreja. A minha palavra, aliás, nesta área, vale tanto como a de qualquer outro membro. É apenas mais um voto. Por isso, nós dizemos que as nossas igrejas têm um governo congregacional. Dito isto, creio que estamos prontos para falar sobre dízimos e ofertas. Então, o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte de tudo o que nós recebemos, fruto do nosso trabalho. E antes de entrarmos no texto de hoje, é importante lembrar que o dízimo já era uma prática instituída antes de Moisés e da lei. Então, não é algo para um tempo, já era algo que era praticado antes de Moisés e da lei. Se nós olharmos então para o Antigo Testamento, logo no primeiro livro da Bíblia, vemos que Abel e Caim já eram chamados a devolver as primícias do seu trabalho a Deus. Além disso, temos um exemplo ainda mais específico. Abraão deu o seu dízimo e fê-lo não porque fosse uma prática comum entre as nações à sua volta, mas porque Deus o ordenou. Gênesis 26:5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então o dízimo era uma prática estabelecida depois na lei de Moisés, Levítico 27:30-32, nos livros históricos, Neemias 12:44, nos livros poéticos, Provérbios 3:9-10 e nos livros proféticos, Malaquias 3:8-12. Sempre foi utilizado para a manutenção do templo e para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. A ideia era sempre a mesma. Deus ordenava que o seu povo devolvesse uma parte daquilo que ele mesmo tinha dado a eles. Agora, será que o dízimo tem suporte no Novo Testamento? Ou há algo apenas do Velho Testamento? Será que é mesmo necessário esta ideia de tem que estar no Novo Testamento para garantir que esta prática é comum e é válida para os dias de hoje? Vamos ver alguns exemplos que isso não é necessariamente verdade. Por exemplo, onde nós encontramos a proibição do incesto, casamento, por exemplo, entre irmãos. No Novo Testamento não há nenhum ensino sobre isso. Nós encontramos essa proibição no Antigo Testamento e ninguém coloca isso em causa. Então, uma prática estabelecida que ainda hoje se mantém, mesmo não sendo referida no Novo Testamento. Onde está a proibição da bestialidade, relacionamento entre homens e animais? No Antigo Testamento. No Novo Testamento não há qualquer menção propriamente sobre isso. Será que vamos considerar essa prática aceitável porque ela não está mencionada no Novo Testamento? Obviamente que não. Onde vemos que alguém se pode divorciar, por exemplo, em caso de violência doméstica? No Antigo Testamento. E alguém questiona isso nos dias de hoje? Espero que não. Então são 3 aspectos que concordamos e não questionamos, mesmo estando ensinados exclusivamente no Antigo Testamento. Agora vamos ver o que diz o Novo Testamento sobre o dízimo, sabendo mais uma vez que não era preciso esta confirmação para continuar válido. Mateus 23:23. Podemos abrir então as nossas Bíblias. A igreja está habituada ao sermão expositivo e hoje vai ser um sermão temático. Acho que faço isto de 7 em 7 anos, mais ou menos. Não é? Então hoje vai ser um sermão temático. Até a equipa da comunicação estava quase a dizer que eu devia ser despedido por fazer um sermão temático. Mas vamos lá. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, todo o capítulo 23 de Mateus mostra Jesus a ensinar sobre as práticas erradas e o ensino distorcido dos fariseus e dos escribas. Alguns entendimentos errados sobre este versículo. Em primeiro lugar, este texto aplica-se apenas aos judeus, não se aplica a nós. Alguns então argumentam que Jesus, ao falar sobre o dízimo, não o faz só no contexto judaico e que isso não era aplicado a todos os outros cristãos. Contudo, esta interpretação tem as suas falhas. Sempre que Jesus quis abolir as partes da lei que já não se aplicavam aos seus discípulos, Jesus deixou sempre claro. Reparemos, Marcos capítulo 7, versículo 18 e 19. E ele explicou-lhes, são assim tão incapazes de compreender?
Então não veem que não é o que a pessoa ingere que pode tornar impura, porque isso não lhe entra na alma, mas vai para o estômago e depois sai. Jesus mostrou com isto que todos os alimentos são próprios para comer. Então, nestes versículos, Jesus rejeitou um aspecto cerimonial da lei, anulando assim a distinção entre alimentos puros e impuros, algo que contraria o Antigo Testamento. Então, quando Jesus dizia que algo não permanecia, ele fazia-o de forma direta, de forma explícita, para que não restassem dúvidas. Por outro lado, quando algo do Antigo Testamento ainda se aplicava no Novo Testamento, Jesus nunca o rejeitava, como fez neste texto. Outro exemplo, Lucas 20, versículo 19 a 25, após a contar a parábola dos lavradores maus, os sacerdotes e escribas entenderam que a história era uma crítica a eles, tentando apanhá-lo num erro, e perguntaram-se: Senhor Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Ao que Jesus respondeu o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ninguém questiona se estas palavras continuam a aplicar-se nos dias de hoje, pois sabemos que somos chamados a pagar impostos, mesmo que não gostemos. Então, qual a razão de Mateus 23, 23 não haveria de ser válida para nós nos dias de hoje? Outro entendimento errado. Segundo, o Novo Testamento ensina que devemos dar com alegria e de acordo com o nosso coração. Então, alguns defendem que o Novo Testamento aboliu esta responsabilidade e fala apenas de ofertas voluntárias sem qualquer tipo de obrigação, baseando-se em passagens como 1 Coríntios 16, 1 e 2, que diz o seguinte: a respeito do peditório destinado aos crentes de Jerusalém, façam-no também como recomendei às igrejas da Galácia. Todos os domingos cada um deve pôr de lado, na sua casa, uma parte daquilo que conseguiu juntar, para não haver necessidade de andarem a fazer peditórios quando eu chegar. Este texto fala de quê? De ofertas. Ofertas que nós fazemos aqui na igreja. As ofertas serviam para quê? Para ajudar os crentes em Jerusalém que estavam a passar por necessidade. Então as ofertas servem para ajudar outras pessoas. Segundo aos Coríntios 8, versículo 1 e 4 e depois o versículo 13. Queremos que saibam, irmãos, como Deus foi bondoso para com as igrejas da Macedónia, que têm sido postas à prova com muitos sofrimentos e vivem muito pobremente. Mas a sua alegria e generosidade fizeram com que encontrassem ainda muito que dar. Posso garantir que eles que deram o que podiam, ainda mais do que podiam. Eles próprios vieram pedir-nos com muita insistência o favor de poderem partilhar e colocar o que era seu ao serviço da comunidade dos crentes de Jerusalém. Versículo 13. Procurem agora fazer o melhor possível, cada um conforme as suas posses. Então, mais uma vez, Paulo estava a falar sobre ajudar irmãos necessitados e não sobre o sustento da própria igreja ou dos seus membros. Segundo aos Coríntios 9, 4 e 7, se alguns da Macedónia forem comigo, não gostava de me sentir envergonhado por ver que a vossa contribuição não estava pronta. Versículo 7, que cada um dê conforme julgar bem no seu coração e não chorem aquilo que dão, nem deem de má vontade, pois quem dá com alegria agrada a Deus. Então, outra vez, Paulo estava a falar sobre ofertas para cristãos necessitados e não sobre o sustento regular da igreja. Agora, eu gostava que pensassem sobre isto. A Bíblia ensina que os cristãos devem desconfiar das intenções do seu próprio coração. Será que então devemos confiar no nosso coração para decidir como contribuir financeiramente para a igreja? O nosso coração não será por vezes avarento, egoísta, levando-nos até a reter aquilo que Deus nos chama a entregar? Ou até a usar os nossos recursos para ajudar outras pessoas, outras causas, quando a Bíblia diz que os dízimos devem ser entregues na igreja? Mais grave ainda, se as ofertas forem dadas no valor que nós quisermos e quando quisermos, isso mostra que nós, afinal, é que temos autoridade sobre as nossas vidas em vez de nos submetermos à vontade de Deus. Por isso a Bíblia ensina que os dízimos devem ser entregues na igreja para que a própria igreja, composta por todos os seus membros, possam geri-los de acordo com a vontade de Deus. Então, biblicamente, nós não temos autoridade para fazer do dízimo o que quisermos.
Os textos normalmente usados para justificar a recusa em dar o dízimo, na verdade mostram que essas ofertas tinham um propósito específico: ajudar outros cristãos em necessidade, não da sua própria igreja local. Então nós devemos dar de acordo com o nosso coração quando nós falamos do pote missionário, quando nós falamos das ofertas que servem para ajudar outras pessoas. Creio por isso que nós podemos tirar algumas aplicações concretas sobre este tema que às vezes não é fácil de ser falado, como dízimos e ofertas. Então o que nós fazemos com o nosso dinheiro diz muito sobre a visão que nós temos sobre Deus, sobre a igreja, sobre a nossa própria vida e do nosso envolvimento, ou do desejo do envolvimento de Deus no mundo. Pensemos, será que nós conseguimos encontrar o Evangelho no nosso orçamento? Eu tenho o hábito de fazer o meu orçamento mensal. Eu tenho um ficheiro Excel, ponho lá todos os meses do ano e coloco entradas e coloco saídas, e assim eu consigo chegar até ao fim do mês com mais ou menos as contas garantidas e conseguir planear o ano todo. Agora pensemos, será que se nós fizermos isso, nós vamos encontrar lá o Evangelho? Será que nós vamos lá encontrar a nossa missão, o nosso cuidado também no nosso orçamento? O dízimo sempre foi e sempre será uma lembrança de que tudo pertence a Deus e tudo deve ser dado para Ele. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho que pagar o dízimo. Não é um pagamento. É uma gratidão por Deus nos dar tanto. Se eu desse o dízimo apenas quando o meu coração sentisse vontade, haveria muitas ocasiões em que eu não iria contribuir. Por isso e sei que também há muitos irmãos aqui na igreja que assim que recebem, a primeira coisa que eu faço é logo dar o dízimo. Sabem porquê? Porque depois vem uma conta para pagar e o que é que eu penso? Onde é que eu vou cortar? No dízimo. Depois acerto, mas depois as coisas começam a aumentar e torna-se complicado. Por isso, assim que recebo, o Nuno pode confirmar isso, passado 1 ou 2 dias, a minha transferência está lá, porque eu sei como é o meu coração. Então o dízimo representa no mínimo 10% dos nossos ganhos, nunca menos. Nós não temos liberdade para decidir dar menos, nem para estabelecer as nossas próprias regras sobre quando e como contribuir. Dar o dízimo também é um ato de comunhão. Um ato de comunhão com os nossos irmãos na fé. Nós não podemos esperar que alguns sustentem a igreja enquanto todos beneficiam do seu ministério. Pensemos, se todos dessem na mesma proporção do que eu dou, o que é que seria da igreja? Não é o mesmo valor. Reparem, Deus nunca se importou com o valor. Importou-se com a atitude do coração e também quando fala do dízimo tem a ver com a proporção que nós damos. Se todos contribuíssem na mesma proporção que nós damos, o que é que seria da vida da igreja? O que é que nós faríamos para ajudar outros? Creio que a melhor forma então de encarar o dízimo é vê-lo como um privilégio. Devemos dar de forma voluntária, mas conscientes que tudo é uma responsabilidade. E nesse sentido, todos os membros, futuros membros da igreja, devem saber que ao integrar a Igreja Batista da Graça, eles estão a assumir um compromisso com Deus e com os seus irmãos, de contribuir com os seus dízimos, contribuir com as suas ofertas. Por isso é um ato de amor a Deus e um ato de amor também para com os irmãos. E não fazemos para sermos mais abençoados, mas sim para serem fiéis. Houve uma altura na minha família, um casal de família que eu tenho que é muito engraçado, e eles não estavam a contribuir. E de repente, a polícia mandou-os parar. E as coisas no carro acho que não estavam a 100%. E o meu tio virou-se e disse, Senhor Deus, olha, se eu não levar multa, eu vou dar o dízimo este mês. Fez uma espécie de negócio, não é? E eu disse, então tio, e levaste multa? Não. E deste dízimo? Dei, mas olha, ao menos aprende a dar o dízimo e andares com o carro 100% legal, não é? Nós às vezes achamos que há este tipo de negócio com Deus. Senhor, eu dou, se. Ou tu abençoaste-me, então eu dou. Ou então, Senhor, isto aconteceu-me na minha vida e eu tenho dado, tenho contribuído.
Eu tenho feito a minha parte, talvez tu, Deus, não tenhas feito a tua. Então, no Antigo Testamento, o dízimo servia para sustentar os levitas. Sabemos que na Nova Aliança já não há levitas. No entanto, a Bíblia ensina que os pastores devem ser sustentados pela igreja. E eu louvo ao Senhor por esta igreja, porque honra a família pastoral. Além disso, os dízimos também devem ser usados para apoiar membros da congregação que estejam a passar por dificuldades. E posso garantir-vos, irmãos, que há quase 12 anos que sou aqui pastor, todos os casos que nós sabemos que há necessidade, nós respondemos a todos eles. Já o disse e repito, o irmão Daniel Oliveira, quando temos orçamentado 1.000 euros para equipamentos, ele permite irmos até aos 1.050 euros e já é um benefício se ele estiver bem disposto. Mas se nós tivermos orçamentado para ajudar 1.000 euros as pessoas e se houver mais necessidade, ele diz, é para pessoas? Então há dinheiro. E é esta a perspectiva que nós temos que ter enquanto igreja. Obviamente que há momentos que os membros enfrentam dificuldades financeiras tão grandes que em vez de contribuir, eles precisam de ser ajudados pela igreja. E está tudo bem. Somos igreja também para isso. E é para isso que estamos aqui, porque somos corpo. Contudo, o ponto central do dízimo ao longo de toda a Bíblia é este, está no reconhecimento que Deus é o Senhor da nossa vida. Por outro lado, aquele que se recusa a entregar os seus dízimos pode estar a dizer a Deus que tudo na sua vida lhe pertence a Ele próprio. E por isso Ele tem autonomia sobre o seu dinheiro, sobre o seu tempo, sobre a sua vida. Outro ponto também muito interessante é que, historicamente, aqueles que rejeitavam o dízimo não o faziam por avareza. Claro, há pessoas na teologia que acham que o dízimo não é válido para os dias de hoje. E aqueles que acham isso não é para darem menos. É porque querem ter liberdade, se quiserem, para dar mais. E está tudo bem, mas historicamente essas pessoas que acham que o dízimo não é para os dias de hoje, elas não o fazem por avareza. Eu termino então com um sonho. Imaginemos que todos os membros desta igreja fossem dizimistas. Todos os membros desta igreja entregavam as suas ofertas. Não havia mais problemas para nós abençoarmos vidas, abençoarmos igrejas. Esta igreja ama ajudar outras igrejas a estabelecer o Evangelho, a ajudar igrejas que já passaram dificuldades. Nós já ajudámos igrejas que não tinham capacidades para sustentar o seu pastor. Houve uma delas que já estava há 5 meses o pastor sem receber e a nossa igreja deu um salário. Então nós estamos abertos e queremos ajudar mais. Então nós não teríamos problemas para fazermos isso. Inclusive, nós poderíamos ter até mais pessoas dedicadas à obra do Senhor ao meu lado, para poderem servir ao meu lado na nossa igreja, como pastores, como obreiros. E há ainda mais um sonho que eu tenho. Eu sou chato a falar disto. Eu tenho o sonho de novas instalações. Tenho o sonho. Pode não ser cumprido, não tem problema. Mas eu tenho um sonho de novas instalações. Eu creio que a nossa igreja, para podermos dar resposta a todas as suas necessidades, já não conseguimos. Mas eu tenho este sonho. E eu acredito que o dinheiro sempre existiu e sempre vai existir. O que falta muitas vezes é fidelidade. Então eu acredito no dízimo, porque esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é do Senhor. E nós, enquanto igreja, é que fazemos as decisões. E mais uma vez eu digo, eu sou só um voto. Eu já perdi muitas votações, até em questões de dinheiro. Inclusive, achei muito interessante que na última Assembleia, o último membro a entrar na nossa igreja, o Hugo, venceu uma proposta sobre a área financeira em relação ao pastor. E louvo a Deus por isso. É uma lição de democracia, não é democracia, é de amor. E está tudo bem e seguimos juntos, porque isto é ser igreja. Agora, será que os nossos irmãos podem contar com a nossa comunhão também nesta área? Dízimos e ofertas ainda fazem sentido, porque é um mandamento de Deus e é um compromisso que nós fizemos quando entramos como membros desta igreja.
Que o Senhor nos ajude.